Glória a Deus. Muito bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui diretamente da congregação de Iguatu para o Brasil e o mundo. Estamos em mais um dia de busca ao Senhor, ao Espírito Santo. Estamos buscando o Senhor pela sua vida e também pela sua família. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Livro de Deuteronômio, capítulo 30, para que a gente possa dar início à mensagem, à palavra de Deus. E preste muita atenção que diz aqui, no versículo 8. De novo, versículo 8, de novo. Pois darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Versículo 10: se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aleluia. Preste muita atenção. Quando Deus, Ele criou o homem, Ele deu ao homem poder para decidir a sua vida. O homem tem o poder de decidir entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. E a sua vida, ela é resumida exatamente no poder de decisão que você toma. Se você observar a sua vida hoje, observe como é a sua vida hoje. Sua vida é fruto das suas decisões. Você é um retrato das suas próprias decisões. Ninguém decidiu por você com quem você deveria casar, com qual emprego você iria trabalhar, ou como você iria se vestir antes de sair de casa, na segunda, na terça, na quarta. Você acorda de manhã com esse poder. É um poder que Deus entregou para nós, entregou para mim e para você. Mas o homem precisa decidir o seu caminho. E nós sabemos que o caminho da bênção exige a decisão certa. O caminho da vida precisa ser percorrido pelas decisões certas. Então, nós vemos aqui como Deus ele foi bondoso conosco. No versículo 15 do capítulo 30 de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 15, nós vamos entender melhor o que Deus propôs para nós, como o poder de decisão influencia a nossa vida. Lembre-se que Deus, Ele criou o casal lá no jardim e disse para o casal: aqui estão todos os frutos das árvores, mas tem uma árvore que vocês não podem tocar. Então, por que eles tocaram naquela árvore? Porque eles tinham o poder de decidirem a sua vida. Eles decidiram por quebrar esse mandamento, por quebrar o princípio de obediência. E aquela decisão trouxe para eles sérias consequências. Maldições foram instaladas em toda a raça humana por causa do pecado de Adão.
Então observe o que Deus fala a respeito do poder de decisão em Deuteronômio 30, versículo 15. Né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O quinto livro da Bíblia, o quinto livro de Moisés, Pentateuco, né? Chamado Pentateuco. Versículo 15, diz assim, ó: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. 16, e se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás. Preste bem atenção. E te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Ou seja, quando você obedece a Deus, a sua vida é abençoada na terra onde você vive. Você pode morar no campo, no sítio, na zona rural, mas se você é fiel a Deus lá na zona rural, se você for obediente no campo, na terra de Uz, provavelmente você vai se tornar um Jó, lá na terra de Uz. Um homem temente, reto, íntegro, e que se desviava de quê? Do mal. O homem mais poderoso da terra. Então, não importa o lugar onde você esteja, mas o importante é o Deus que você segue. O mais importante é se a sua integridade, a sua fidelidade está agradando a Deus. Então nós vemos aqui que Deus está dando a oportunidade. Você quer a bênção? Então você vai me obedecer. Você quer a maldição? Então é só você desobedecer. Você quer a vida? Então trilhe o caminho certo. Você quer a morte? Trilhe o caminho errado. Essa decisão é sua. Mas Deus, Ele aconselha e diz assim: vai pelo caminho certo. Vai pela vida, vai pela bênção. Então, além de Deus deixar a gente escolher, mas Ele aconselha. Ele diz assim, ó: segue o caminho certo. E qual é o caminho certo, apóstolo? A obediência aos mandamentos de quem? De Deus. Aí, no versículo 17, olha que lindo isso, gente. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? Você não vai viver muito tempo, meu filho. Porque a vida, ela tem prazo curto para quem vive impiamente, para quem vive desobedecendo a palavra de Deus. Talvez você diga assim: mas eu conheço muitos ímpios que estão vivendo muito tempo. Eles podem até viver muito tempo, mas a morte chega para todos eles. Eu conheço um justo que era temente a Deus,
que obedecia pai e mãe, era fiel e morreu, apóstolo. O que é que o senhor tem a dizer com isso? Eu só tenho a dizer uma coisa: se ele morreu com Cristo, ele não viu a morte, ele continua vivo. Só mudou de lugar. É isso. A palavra, ela não falha conosco. Nós é que falhamos com a palavra muitas vezes. E a gente precisa reconhecer, voltar para o nosso caminho. Você acha que Deus, o investimento que Ele fez na sua vida, olha o que Deus fez. Ele enviou o seu Filho, o seu primogênito, o seu unigênito Filho, para morrer por você naquela cruz. Derramou seu sangue, Ele deixou suas vestes reais, para vestir vestes da humildade, para morar com você, para que um dia você fosse morar com Ele. E aí o que Ele fez? Morreu por você, entregou a vida dele por você. Você acha mesmo que Ele quer só a metade de você para Ele? Você acha mesmo que Deus iria exigir só uma parte de você para Ele? Se Ele se entregou totalmente naquela cruz pela sua vida, o mínimo que você pode fazer é dar totalmente o seu coração a Ele, sua vida, é o mínimo. Por isso que aqui em Deuteronômio 30, versículo 10, no versículo 10, diz assim, ó: se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Por que ele fala de todo o coração? Pausa aí um pouquinho, porque ele vai falar depois de toda a tua alma. Ele fala de todo o teu coração, porque vai existir, ele já estava escrevendo, porque ele sabia que iria existir pessoas que não se convertem de todo o coração, que tem sempre alguma coisinha faltando. Tem um pedacinho do coração para fulano, outro pedacinho para cicrano, o outro para Beltrano, depois Deus. Quer dizer, se não for de todo o seu coração, se for de toda a sua alma, eu estou replicando em vocês o que Cristo fez em mim. Eu quero que vocês entendam que eu estou replicando em vocês o que Cristo fez em mim, porque se Deus ele se entregou por mim completamente, eu me entreguei completamente a Ele, a minha vida é dele. E se isso é verdade que eu estou falando para vocês, o meu desejo é que isso seja replicado na vida de vocês. Porque se você realmente entregou sua vida de verdade, de todo o coração, você quer que outras pessoas também se entreguem. A sua vontade é replicar essa vontade. A sua vontade é ver o seu familiar transformado. A sua vontade é que outros Cristos nasçam. Assim como Cristo nasceu em você, você quer que Cristo também nasça neles. Essa é a sua vontade. Mas é claro e evidente que isso vai depender da sua decisão. Vai depender de você querer ou não, de você decidir ou não. Tem gente que diz assim, eu não sou tão abençoado como outro irmão. Aquele irmão ali, ele conseguiu ver a glória de Deus, eu não vi ainda. Irmãos, a gente não pode aqui querer colher o que a gente não plantou, porque tem pessoas que faltam a reunião e acaba não recebendo aquilo que o outro irmão recebeu. E eu lembro muito bem do apóstolo Tomé, que faltou a reunião. Jesus, ele entra, depois de ressuscitado, entra, paz seja convosco. Cadê o apóstolo Tomé? Não está aqui não. E faltou a reunião por quê? Quem é que sabe? O que aconteceu com o apóstolo Tomé? Duvidou. Quando os discípulos foram contar o apóstolo Tomé, quando os apóstolos que viram Jesus foram contar o apóstolo Tomé,
Ele disse assim: não acredito. Sabe por que ele não acreditava? Porque não estava na reunião. Aí quando o apóstolo Tomé chega, eu não acredito. Eu não acredito que vocês viram ele não. Aí Jesus aparece de novo. A Bíblia diz que até parecia um fantasma. Eles ficaram com medo. Aí Jesus disse: Tomé, você disse que acreditava tocando? Está aqui, vem tocar aqui no meu lado. Toca. Aí Tomé se ajoelha e diz: meu Senhor e meu Deus. Então, aquele que falta não quer dizer que não é mais discípulo, mas significa que ele não recebeu aquilo que os outros receberam. Então a gente precisa entender que a decisão que nós tomamos, ela traz consequências, ou boas ou ruins. Isso me faz lembrar, vocês lembram da passagem do jovem rico? Vamos ver se a gente encontra junto aqui. É Lucas capítulo 19, é? Vamos ver aí. Lucas capítulo 19. Jesus ministrando para o jovem rico. É 18. Pronto. Achei. Lucas 18. Jesus pregando para o jovem rico. Isso aqui é forte demais, gente. Isso aqui é forte demais. Fala do poder da decisão. O jovem rico decidiu a vida dele. Decidiu a salvação dele. O jovem rico decidiu a salvação dele. Então, observe versículo 18. Certo homem de posição. 18. Deu certo aí? Vamos lá? Pronto. 18. Certo homem de posição, preste atenção nos detalhes. A Bíblia, ela é um livro cheio de segredos. Cada versículo não precisa ser correr. Eu vou ler bem rápido, a Bíblia bem rápido. Leia com passar devagar, entenda os segredos. Olha só, certo homem de posição. Aqui já tem um segredo. Ou seja, ele era um homem importante, que tinha muitas responsabilidades. Perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 19, respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Veja que, primeira coisa, Jesus quebrou logo o elogio. Tem gente que vem elogiar, e a gente tem que saber que tipo de elogio vem de lá para cá. Porque os elogios, eles entram no coração, mas não pode subir para a sua cabeça. Cuidado com o que você ouve. Uma coisa é você ouvir, entrou no coração, mas não subiu para a cabeça. Entrou no coração, mas você não deixou subir para a sua cabeça. Cuidado. Então, aquele elogio veio e Jesus já cortou logo. Não existe ninguém bom. Só tem um que é bom. Que é quem, igreja? É Deus. Forte demais isso aqui, preste atenção. E isso aqui é um ensinamento. Eu vou até conjecturar com vocês. Já reparou que uma pessoa, quando ela chega com muitos elogios, é porque ela quer alguma coisa? Fulano, isso aqui é o melhor soldador que existe aqui da região. Pronto, ele vai querer um desconto. Não é verdade? Ele vai querer um desconto. Isso aqui é meu amigo. Ele pega assim no cabo, sacode o cabo, né? Esse é meu amigo, esse aqui, ó. Né, fulano?
Ó, eu ajudei ele já ajudei ele muitas vezes, ó, eu já ajudei, lançando em rosto. Aí você olha ali é uma teia. Está jogando uma teia. Sabe para que serve a teia? Que a aranha joga? É para emaranhar, amarrar, caçar. É uma armadilha, porque a aranha ela é uma predadora. Então ela joga a teia para poder a presa, né? Aí você ouve, aí entra no coração e você lembra, não vai subir para minha cabeça não, Satanás, eu racei, ele vai querer um desconto. Aí você, aí já dentro de você, você não precisa mais nada, você já sabe. Ou é um desconto, ele quer que eu faça o serviço de graça. Às vezes não é nem isso, às vezes não é para pagar depois. Só no ano que vem. Ainda bem que nós estamos terminando o ano. Eu estou terminando o ano, ainda bem. Só no ano que vem. Aí, então eu estou conjecturando com vocês como é que funciona o elogio. Bom mestre. Bom mestre. Aí chegou elogiando Jesus. Peraí, vou cortar logo isso aí. Bom não. Não existe ninguém bom. Só existe um que é bom. Quem é? Deus. Pronto. Aí já cortou ele. Talvez fosse um pecador, um miserável que nem nós, que acaba fraquejando. Rapaz, eu vou dar salvação para esse sujeito. Ele me elogiou tanto. Estou precisando. Faz muito tempo que ninguém me elogia. Chega alguém para me elogiar, eu vou abençoar esse sujeito. Mas não. Quando a gente é profeta de verdade, nosso compromisso é com Deus. Nosso compromisso não é com o homem, é com quem? Com Deus. Quando você tem um compromisso com Deus, meu irmão, esses elogios, essas coisas aí não vai derrubar você não, diga glória a Deus. Aí o versículo 20, sabes os mandamentos, não adulterarás, que ele pediu para ser salvo, né? Ele diz, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse, sabes os mandamentos, irmão, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Aí ele respondeu Jesus, tudo isso tenho observado. Chega, ele falou sorrindo, tudo isso tenho observado. Imagino eu, né? A Bíblia não diz que ele falou sorrindo, mas eu imagino. Tudo isso tenho observado, desde a minha juventude. Olha, então estava passando no teste. O cabo era quente mesmo. Aí Jesus, é mesmo? Vamos olhar no coração dele. Aí Jesus, como Deus, como homem, Jesus estava aqui olhando para ele, como você está me vendo. Mas como Deus, Jesus era homem e era Deus ao mesmo tempo. Então, como Deus, Jesus foi lá e entrou dentro do coração dele. Aí, quer dizer que tem alguma coisa que está no meu lugar, no coração desse sujeito. Eu encontrei. Aí Jesus, ouvindo, no versículo 22, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro aonde? Nos céus. Depois, vem e segue-me. Preste atenção. Não. Jesus, ele condicionou a salvação a duas coisas. Aí quebra todo tipo de negócio de predestinação, que não sei o que, Deus escolheu uns para o inferno, outros para o céu. Preste atenção, tudo depende da nossa escolha. Preste atenção. Olha só a nossa escolha, olha a escolha dele. Jesus condicionou a salvação a duas coisas aqui para ele. Jesus disse, olha, primeiro tu tem que tirar as riquezas do teu coração. E segundo, tu tem que me colocar no teu coração.
Porque Jesus não poderia habitar num lugar que já era habitado. Está entendendo? Não poderia. Então, é como se Jesus chegasse. Jesus foi no coração dele como Deus. Aí quando entrou, quando foi chegando lá, opa, tem uma coisa que está no meu lugar aqui. Aí olhou do coração dele, para um lado para o outro. Olha, tem bens materiais. Tem casa, tem fazenda, tem gado. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Aí ele disse, cadê meu lugar? O lugar de Jesus está ali. Aí Jesus, não, meu lugar não é esse não. Está muito pouco, muito pequeno. Aí Jesus disse, tem duas coisas que você tem que fazer. Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Acaba logo com essas riquezas que você tem. Aí depois que você fizer isso, você vem e segue-me. Qual foi a decisão do jovem rico? Versículo 23. Qual foi a decisão dele? Olha a decisão, gente, o poder da decisão. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito o quê? Triste. Nossa. Porque era o quê, igreja? Riquíssimo. Era muito rico. Nossa, é uma das partes muito tristes que eu leio na Bíblia, é isso aqui. A decisão dele tirou a salvação dele. Mas apóstolo, ele não foi salvo. Vamos ler, vamos continuar lendo, ver se ele foi salvo. 24, versículo 24. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Diga misericórdia. Entendeu? Então, Jesus disse, primeiro o Senhor ensinou o seu povo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, você decide. Você quer viver bem ou você quer viver mal? Você quer obedecer ou você quer desobedecer? Você quer a bênção ou você quer a maldição? O poder da decisão está em nós. Desde Adão. Aí, é muito forte isso aqui, gente. Nós vamos para outro tipo de decisão, uma decisão que deu certo. Essa aqui é a decisão que deu errado. Deu errado para. Mas vamos. Não tem nenhuma que deu certo, não, apóstolo? Tem. Aqui bem pertinho, capítulo 19. Zaqueu o publicano, que era um homem rico também. Um homem de posição, igual o jovem rico, igual. Olha só. Lucas 19, capítulo 19. Encontrou aí? Diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado o quê? Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Então preste atenção, nós temos dois exemplos. Um jovem rico que tinha uma posição, que era maioral, e nós temos também Zaqueu, que também tinha uma posição, que também era maioral, e era publicano. O que era publicano? Pecador, cobrador de impostos. O jovem rico era um homem que observava a lei desde a sua juventude. Zaqueu não, era um pecador desde a sua juventude. Preste atenção. Nós vemos o jovem rico, um homem religioso. E nós olhamos para Zaqueu e vemos um homem perverso, ímpio, pecaminoso. Duas pessoas totalmente diferentes. Mas quando no momento da decisão, da salvação da sua alma, um errou. E o outro, vamos ver agora. Versículo 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então preste atenção, nós vemos um jovem rico que queria saber o que ele deveria fazer para ter a salvação. E nós vemos um Zaqueu, pecador,
que estava querendo conhecer Jesus. Então, o jovem rico estava preocupado com a lei. Zaqueu estava preocupado com Jesus, de conhecer Jesus. O jovem rico estava preocupado com a parte religiosa, com a religião. Mas qual religião vai dar certo? Porque eu já estou seguindo desde a minha juventude essas leis aqui. Eu quero a salvação da minha mãe. Ele ainda estava em dúvida. Mas Zaqueu não. Zaqueu não seguia religião, não seguia lei. Era pecador, era publicano. Né? Publicano. O que é um publicano, gente? Cobrador de impostos, que era tido em Israel como homens corruptos. Eles cobravam impostos mais do que deviam e ficavam com lucro. Não é? Hoje você sabe que não existe político assim. Existe? Hein? Posso nem falar. Não é? Não existe, não. Deixa para lá. Então, Zaqueu era um desses. Era tido como, em Israel, eram homens corruptos. Mas, versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Eita! Quer dizer, Zaqueu subiu na árvore para conseguir ver Jesus, porque ele era de baixa estatura, mas Jesus já tinha visto ele. Zaqueu queria conhecer Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu antes de Zaqueu conhecer Jesus. Eu quero dizer para você, Zaqueu, que está me assistindo, e você, Zaqueu, que está aqui, antes de você querer conhecer Jesus, ele já conhecia o teu nome, ele já conhecia você. Antes de você subir naquela árvore, antes de você se esforçar em conhecer Jesus, ele já te via. Então isso aqui é a história de cada um de nós que tomou a decisão certa. Olha só. Versículo 5 Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu. Opa, quem foi que disse que o nome dele era Zaqueu para Jesus? Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus já conhecia Zaqueu? Quem foi que falou o nome de Zaqueu para Jesus? Na verdade, quem tinha colocado o nome de Zaqueu era o próprio Jesus, e Zaqueu não sabia. Foi Jesus que escolheu o nosso nome, teu nome. Versículo 6. Ele desceu a toda pressa. Olha a alegria do baixinho. Rapaz, olha. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Diz que todo baixinho é valente, né? O pessoal que fala aqui no sertão, todo baixinho é valente, mas esse aí perdeu a valentia, ficou tão alegre quando viu Jesus. Rapaz, agora eu estou vendo um homem famoso que disseram que salvava as pessoas. Olha, agora eu estou vendo aqui, imagina a alegria dele. E Jesus disse logo: eu vou para a tua casa hoje. Eita. Continuando, versículo 7, obrigado. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Versículo 8. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres. Você lembra de alguma palavra a respeito disso? De dar seus bens aos pobres e depois seguir Jesus, lembra? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, ou seja, se envolvido com corrupção,
restituo 4 vezes mais. Eita. Era rico, muito rico. Eita, Zaqueu. Zaqueu fez aquilo que o jovem rico não fez. Zaqueu decidiu a salvação da sua alma em contraste contra, na verdade, aquilo que o jovem rico não fez. Uma decisão pode mudar a nossa vida para sempre. Vocês lembram da história dos gêmeos, Esaú e Jacó? Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu em segundo, e quando Jacó nasceu, a Bíblia diz que no ventre da mãe, Rebeca, eles dois já brigavam para ver quem nascia primeiro. Quando Esaú nasce, Jacó nasce segurando na perna. Imagina isso, gêmeos nascendo, um segurando na perna do outro. Como quem diga assim, era para ter nascido primeiro. Mas aí um certo dia, chega Esaú com fome, está lá Jacó fazendo uma comida bem gostosinha, um prato de lentilha. Já comeram lentilha? Já comeu, filha, lentilha? Já comemos, né? Eu comi lentilha, eu nem lembro. É como se fosse um feijãozinho pequenininho, né? Exatamente. Eu não lembro o sabor, não. Se me perguntar, eu não lembro o sabor. Mas se ela disse que eu comi, então. A missionária Aline que fez. Glória a Deus. Então, estava lá aquele prato de lentilha, aí chega Esaú depois da caça. Um era caçador e o outro era pastor. Aí chega o caçador, cansado, com a caça aqui nas costas. Aí disse, eita, está cheiroso essa comida. Aí Jacó disse, tu quer? Aí ele disse, eu quero. Só se tu me der a tua primogenitura. Aí ele foi brincando, riu e disse assim, para que serve primogenitura se eu morrer de fome? Dá esse prato aí, pode ficar com minha primogenitura. Só que aquilo ali, para ele não era nada, só aquelas palavras. Mas para Jacó estava tomando posse da palavra. Diga glória a Deus. Levanta a mão direita e diga assim, Jacó tomou posse da palavra. Dá um glória a Deus aí. Você pode não tomar posse daquilo que você quer, mas se você tomar posse da palavra que Deus entregar na sua vida, tudo pode acontecer. E aí o que aconteceu? A gente conhece a história. Jacó acabou sendo o abençoado e não Esaú. Né? Aí, continuando aqui, versículo 9. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Né? Pois que também este é filho de quem, igreja? De Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Dá uma glória a Deus aí. Vocês estão entendendo? É o coração, gente. Está tudo aqui. Você acha mesmo que se o jovem rico naquela hora tivesse alegrado e tivesse dito assim, vou agora mesmo, Jesus tinha deixado ele ir dar tudo aos pobres? Não. Presta atenção nesse texto aí. Na mesma hora, Jesus pausa ele do que ele estava falando. Eu vou devolver o que eu fraudei, eu vou fazer isso. Ele não tinha nem feito. Jesus já disse, pode parar, já tem salvação nessa casa. Jesus só queria saber o coração. Jesus não quer os bens da gente, Ele quer o nosso coração. Aprenda isso, igreja. Você precisa aprender isso. É só o coração que Ele quer. Não é nossos bens. Por isso que, às vezes, a pessoa, sabe, ela não entende. Você acha mesmo que Deus
Se ele deu tudo por você, ele vai querer seu tudo também. Se você não entregar tudo para ele, completamente para ele, a sua alma, o seu coração, a sua vida inteira, é pouco para ele, é pouco. Ele quer tudo de você, tudo. Então, você pode ver aqui nos textos anteriores, só para confirmar o que eu acabei de pregar. Versículo 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Ele nem foi entregar ainda. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aí Jesus interrompe ele na mesma hora. Jesus nem deixou ele ir lá. Jesus interrompe ele e diz assim: hoje houve salvação nesta casa. Pronto, a salvação já chegou, só isso Jesus queria. Não precisou dar nada. Mas Jesus queria saber como era que estava o coraçãozinho dele. Porém, vamos voltar lá, do jovem rico? Versículo 23, do capítulo 18. Só para concluir o que foi pregado pelo Espírito Santo aos nossos corações. Tudo depende da nossa decisão, gente. Versículo 23. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou o quê? Muito triste. Porque era o quê? Riquíssimo. Está vendo? Enquanto um se alegrou, dizendo que se arrependeria, o outro ficou triste, porque era riquíssimo. Por quê? Porque o semblante mostra como está o nosso coração. O semblante de um era alegre e o semblante do outro era de tristeza. E na mesma hora Jesus também interrompe a caminhada dele e fala com todos os discípulos: quão dificilmente é um rico entrar no reino dos céus. Jesus falou, porque Jesus percebeu. Mas entrou no céu. Zaqueu era rico. Zaqueu era rico e Zaqueu entrou no céu. A diferença era que Zaqueu se desapegou dos seus bens. Entendeu aí? Zaqueu, ele se desapegou dos seus bens. Aqui, no coração. É aqui. Vamos ficar de pé em Jesus, para a honra e glória do Senhor. Você que está nos assistindo, eu peço a você para ajudar essa obra, socorrer essa obra que ela nasceu no coração de Deus. É uma obra honesta, sincera, justa, diante da grandeza de Deus. Nós queremos a sua ajuda, e eu gostaria de pedir uma oferta, não muito grande, mas uma oferta de R$30. Se todos que me assistem agora ajudar com essa oferta de R$30, você vai conseguir socorrer essa obra, e nós vamos conseguir cumprir os nossos compromissos até o final deste mês. Eu quero pedir essa oferta até o dia 1º. É uma oferta de R$30. Se faltar para você, se você crê que vai faltar para você, então você não precisa ajudar. Mas se você crê que o seu Deus é grande, que Ele é muito grande, que Ele é poderoso, e que essa oferta não vai faltar, pelo contrário, ela vai multiplicar na sua vida. Se você tem essa fé, seu coração está ouvindo essa palavra, então você vai ajudar com essa oferta de R$30, essa semente, e você vai semear essa oferta de fidelidade com o coração. Não é somente a oferta, é com o coração. Você vai entregar essa oferta com o seu coração, porque Deus, Ele não quer o seu coração pela metade, Ele quer o seu coração completo. Você vai entregar essa oferta de R$30 com o coração completo para Ele, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Ovelhas queridas, amo vocês, beijo bem forte no seu coração, e fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo.